Então tá aí o tema da aula de hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 10, o que é a festa da dedicação, por que ela aparece no texto de João. Então abre aí pra gente, abre aí na sua Bíblia, capítulo 10 do Evangelho de João, e vamos ler do versículo 22 em diante. Versículo 22 em diante. Então vamos lá. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Ouvem a minha voz, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses? Se Deus chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creia em mim, creio nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava os primeiros dias do seu ministério e ali ficou. Muita gente foi até onde Jesus estava, dizendo: João nunca realizou um sinal miraculoso, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Voltou, Davi? Eu voltei com um louvor aqui, ó. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Caiu? Rapaz, foi o inimigo e a internet. Tá certo. Já li o texto, né? Já fiz aqui a abertura. Eu acompanhei aqui. Isso, e vamos falar sobre a festa da dedicação. É importante fazer como a gente faz, e é assim que nós temos ensinado desde o início da escola bíblica. A leitura dos textos precisam ser realizadas com critério, com cuidado, versículo por versículo, porque nenhum versículo está colocado na Bíblia de forma aleatória. Pode até ser que nós, quando estudamos a Bíblia, pode até ser que a gente não consiga entender exatamente o que o texto está dizendo. Beleza, quando a gente não consegue entender, ou porque ele é muito antigo, ou porque a tradução não ajuda, ou porque nos falta conhecimento, a gente admite, né? Não sei. O que não pode é inventar. Ih, rapaz, isso é o que mais tem. Não é? Não pode inventar. E é por isso que a gente estuda com calma, texto por texto. Nós estamos no capítulo 10, já é a terceira aula da Escola Bíblica sobre o capítulo 10, que é um capítulo longo, e geralmente, né, Davi, só se fala que Jesus é o pastor, e que o diabo veio para matar, roubar, destruir, e o capítulo 10 é mal utilizado, pouco ensinado, e desperdiça-se assim uma riqueza enorme desse tema. Porque tem tanto ensinamento que você consegue tirar, né? Aplicações práticas, Exatamente. e até mesmo nuances
de como Jesus se reportava e como foi o recorte de João, sempre trazendo a divindade de Jesus para o espectador, né? Aquele que está lendo, né? Isso, exatamente, exatamente. Vamos lembrar o contraste do texto, que esse contraste é importantíssimo para nós, né? Desde o início do capítulo 10, que é a história que acontece logo após a cura do cego de nascença, que é o capítulo 9, que é uma história belíssima. Nós já aqui destrinchamos, né? Falamos dessa história ponto por ponto. Jesus, no capítulo 10, ele diz que ele é o verdadeiro pastor, que todos os outros líderes que vieram antes dele são falsos e mentirosos, porque ele é o pastor. E as ovelhas que pertencem a Deus, as criaturas que serão regeneradas, que nascerão de novo, elas conhecem o pastor. Então elas ouvem a sua voz e reconhecem ele. E aí já dá a primeira alfinetada nos religiosos que não têm seguidores, por quem o povo não morre de amores, porque eles não representam o verdadeiro pastor. Depois Jesus vai dizer, utilizando o exemplo do aprisco, que nós já explicamos nas aulas anteriores também, que ele, além de ser o pastor, ele também é a porta por onde o pastor passa. Ou seja, tem muitos líderes que se autodenominam líderes, se autodenominam servos, profetas de Deus, mas que não têm autorização para ter acesso às ovelhas, porque não passaram por Jesus. Então esses caras, eles querem o quê? Explorar as ovelhas. Os verdadeiros pastores de ovelhas são vocacionados e têm acesso às ovelhas pela porta. Jesus é a porta, Jesus é bom pastor e ele nunca explora as suas ovelhas, pelo contrário, ele dá a sua vida por elas. Então, esse é o contraste que desde o início do capítulo 10 Jesus faz entre ele mesmo, né? Que é isso que é importante a gente sempre relembrar, é o contraste que ele faz entre ele mesmo e os líderes de Israel, doutores da lei, os líderes religiosos, os caras que achavam que entendiam, os fariseus, enfim. Ele bota os caras de um lado e ele do outro. Está muito claro, inclusive nos dois textos que a gente vai ler agora, né, Davi? As duas passagens. Lê para a gente aí. Lê do versículo 7 ao 11, que eu vou ler do 19 ao 21. Tá bom. 7 ao 11. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Isso, então ele vai fazer o contraste agora, e aí no versículo 19 até o versículo 21, veja o que diz o texto. Diante das palavras de Jesus, os judeus ficaram divididos, e muitos deles diziam: está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Pronto, então o que Jesus acabou de ensinar aconteceu no texto. Enquanto os publicanos, pecadores, prostitutas, pessoas doentes, gente comum do povo, estão ali, né? São pessoas que estão ali sedentas de ouvir, os fariseus estão dizendo o quê? Não ouçam, não ouçam. Então, o que ele acabou de dizer, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e os publicanos querem ouvir, e os comuns querem ouvir, os religiosos não querem ouvir, e dizem que Jesus estava endemoniado. Se os caras falam que Jesus estava endemoniado, né, Davi? Imagina o que não fala de nós, né, meu irmão? Sim. Não é? Bom, aí tudo isso está resumido no texto, já explicamos tudo isso nas aulas anteriores, texto por texto, versículo por versículo. Pega lá para você poder recapitular, porque agora tem um recorte na passagem e no versículo 22 diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. E a pergunta da aula de hoje é essa, né? O que é a festa da dedicação? Por que ela aparece no texto exatamente agora? Por que ela aparece no Evangelho de João? Uma explicação muito interessante, muito boa. A festa da dedicação era uma festa que tinha um significado importante e estava diretamente relacionada com a cidade de Jerusalém e com o templo. Sim. Porque depois que os israelitas voltaram do exílio, do cativeiro babilônico, o templo foi reconstruído,
né, aproximadamente aí 515 a.C., depois foi profanado, né, foi profanado mesmo. Dizem os historiadores que a Antíoco Epifânes roubou as peças que tinham dentro do templo, né, sacrificou animais imundos em cima do altar, profanou. Ele não só detonou, não, ele profanou. Os israelitas foram dominados, né, os remanescentes, dominados, oprimidos, e depois houve uma guerra enorme que culminou na libertação do povo de Israel e a restauração do templo, aproximadamente 165 a.C. Essa guerra é histórica, ela é verdadeira e ela é narrada no livro de Macabeus, livro que não tem na nossa Bíblia porque ele é considerado, pela história dos judeus e pela teologia contemporânea, além da teologia histórica e da teologia reformada, um livro apócrifo. E aí você poderia perguntar, mas o que é um livro apócrifo? Meu Deus, o que é um livro apócrifo? Eu vou colocar um link aqui embaixo, um vídeo pequenininho do professor Luiz Saião, que nós divulgamos essa semana explicando o que são os apócrifos e por que esses livros não estão na Bíblia que nós usamos. Agora, eles não estão na nossa Bíblia, não são considerados canônicos, não servem como, não têm utilidade, né, no sentido normativo para a fé cristã, mas têm profunda utilidade histórica, porque alguns deles tratam de fatos, e um desses fatos é esse, que houve realmente a guerra, que o templo foi restaurado, e depois os judeus criaram uma festa para comemorar essa restauração do templo. Essa festa é conhecida por muita gente como como é que é o nome, Davi? Hanukkah. Chanukah. Isso, Hanukkah, né, que é a festa da dedicação, também conhecida como festa das luzes, também conhecida como festa de renovação, festa de restauração, e a simbologia é o seguinte: nós estávamos em trevas, presta atenção. O que Jesus disse lá para o cego de nascença, naquele episódio? Eu sou a luz do mundo. Eu vim para trazer luz a quem estava cego. E a festa da dedicação, ela ressignifica o templo e ela exalta o momento em que os israelitas saíram de profunda escuridão e voltaram para a luz. É uma festa que valoriza o resgate, comemora a renovação da espiritualidade, comemora também a fidelidade de Deus em realizar as suas promessas, a restauração da adoração. E quem é que está andando nesse momento, nesse lugar, na frente do templo? Jesus. É Jesus. Que para ele e nele, né, para ele convergem todas as coisas. Muito bacana que seja nesse momento. Então preste atenção no texto que você vai ver como essa situação ela é bem significativa, né? Onde é que Jesus estava? Ele estava justamente no templo. No texto diz que ele estava ali no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão é uma entrada do templo muito significativa. É lá, bem nessa porta, bem nesse lugar, que os apóstolos se reúnem depois do dia de Pentecostes. Costumavam se reunir ali. É ali que Pedro faz a sua famosa pregação depois da cura daquele homem, à porta do templo. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou tudo o que eu tenho. Cara, muito bacana. É um lugar muito significativo, muito marcante. Está no texto, está em Atos dos Apóstolos. É ali que Jesus estava naquele momento. E naquele momento, os fariseus e religiosos cercaram Jesus. Ele já tinha curado o cego de nascença. Ele já tinha acabado de fazer aquele discurso todo sobre eu sou pastor, minhas ovelhas, os religiosos são falsos, cuidado com eles. Eles se reúnem ao redor de Jesus e falam para ele o seguinte: até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga abertamente. Mas ele já não tinha dito, Davi? Ele mesmo diz no texto, né? Mas eu falei, mas vocês não creem, né? Pois é. Aí Jesus até volta no texto, falando em relação ao pastor,
que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, exatamente. O que é legal nesse texto é que você observa de forma muito assertiva que na cabeça dos fariseus, dos religiosos, dos líderes de Israel, o Messias era um libertador político. Está muito claro aqui no texto agora para a gente que a leitura que ele faz do Messias, que a leitura que eles fazem do Messias é uma leitura política e não religiosa. Porque, na verdade, Jesus, ele falou muitas coisas durante vários textos, em vários momentos, mas ele nunca falou abertamente assim, eu sou o Cristo. Ele falou, eu sou o Cristo para a mulher samaritana. Eu sou o Messias, eu sou o que falo contigo. Ele falou que era o Cristo, filho do homem, para o cego de nascença que voltou a ver. Eu sou o filho do homem. Mas ele não fez um discurso assim, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a luz, eu sou o Cristo. Isso ele não fez. Porque, na verdade, a revelação do Cristo de Deus, que cura, que salva, que restaura, que liberta, que resgata o homem e reconcilia a criatura com o Criador, esta revelação vem pela fé. Só os que creem em Jesus, que têm um encontro com ele, como uma mulher samaritana e o cego de nascença, é que podem reconhecê-lo, porque o cego pergunta, onde ele está para que eu o adore? E a mulher samaritana, quando ele vier, ele nos ensinará. Então Jesus fala, sou eu, e recebe a adoração. Mas esses dois que são narrados no texto de João, do Evangelho de João, eles fazem isso porque eles creem. Sim. Então Jesus não sai falando que é o Cristo de forma banal para todo mundo, porque não se trata de uma indicação política. Olha só que paradoxo. Todas as vezes que Jesus dizia que era Deus, que era vindo de Deus, nascido de Deus, encarnado de Deus, junto com Deus, inclusive no texto de João ele fala, né, 8:59, antes que Abraão existisse, eu sou. Toda vez que ele dizia isso, os caras queriam apedrejar ele. Blasfêmia, chocava, maldito. Né? Chocava, porque na cabeça deles, Messias é diferente de Deus. Deus é uma coisa, sim. Messias é outra. Messias para eles é Macabeus. É o camarada que Deus envia, né? Porque a palavra Messias, no hebraico, tem o mesmo significado da palavra Cristo, no grego, que tem o mesmo significado da expressão ungido, enviado, escolhido, exatamente. Então Moisés é um tipo de Messias, né? José é um tipo de Messias, são os caras que Deus levanta para libertar. Neemias é um tipo de Messias, Elias é um tipo de Messias, só que agora o Messias de Deus, o Messias que vem de Deus, que é o próprio Deus, é outro tipo. E os caras não querem. Então, ao mesmo tempo que eles querem tacar pedra em Jesus, eles também querem que Jesus fale. É você ou não é? E Jesus está dizendo, mas eu já falei. Não, esse que você falou não é. Nós queremos saber se você é o outro. Olha só, Davi, que coisa interessante. Eu acho legal, Leclerc, que eu me lembrei daquele texto, né? Que eles chegam também diante de Jesus assim, bem agitados ou forçados, né? Falaram assim para Jesus assim, dê-nos um sinal. Aí Jesus fala assim, tá bom, então fala o seguinte, o batismo de João é dos céus ou é do homem? Aí eles ficam sem graça, não sei dizer. Então também não vou falar nada não. Porque na verdade é isso, né? É como se desse pérola aos porcos, né? Eu vou falar para pessoas que não vão acreditar, né? Eles não creem nele. Eles não creem nele. Mas olha como é que é interessante esse paradoxo. É por isso que tem esse slide aí. Mesmo não crendo nele como divindade, como profeta divino, eles estão dispostos a segui-lo se ele disser que é um libertador político. Por quê? No dia da festa da dedicação, no dia em que a revolta dos Macabeus é relembrada com orgulho, onde se levanta o espírito de nacionalismo, né, de independência, está todo mundo ali balançando a bandeirinha, tem desfile, né, tem parada do exército,
os cavalos, a cavalaria, os aviões, tá todo mundo desfilando, comemorando. Eles dizem, é você? Por quê? Porque, na verdade, se Jesus dissesse assim, sou eu vou libertar Israel do cativeiro romano, assim como os macabeus libertaram Israel do cativeiro sírio, rapaz, eles vão aproveitar esse momento da festa e vão fazer um movimento. Mas, na verdade, a missão de Jesus é outra. Sim. É reconciliar o homem com o Criador, e essa missão está clara, ele já falou sobre isso outra vez. Então fica a pergunta, né, Davi? Pergunta que não quer calar. Jesus deve dizer ou não deve dizer que é o Messias? Não, é interessante lembrar que, ao mesmo tempo que haviam muitos fariseus que queriam matar Jesus, haviam outros que queriam torná-lo rei. Isso! Nesse sentido. Nesse sentido aí, político. Nesse então, assim, sentido político. Jesus tinha que lidar com duas situações que ele preferia ocultar, às vezes, né, essa exclamação de Messias, né, de libertador, isso. Para que não houvesse esse movimento realmente político e saísse do rumo, né, do chamado do caminho que ele tinha que percorrer, né? Porque não foi para isso, né? Não foi para isso que ele veio. Para isso que ele veio. Esse texto, cara, ele tem muitas coisas importantes para nós aprendermos. Os religiosos esperavam por aquelas entusiásticas conclamações messiânicas. Vamos embora! Né? Igual os filisteus fizeram no dia da batalha, que eles tomaram a arca. Varões filisteus, chegou a nossa hora, lutem com bravura. Ou então a conclamação de Neemias, lutem por suas famílias. Né? Então, eles queriam esse brado de luta pela liberdade para exaltar, para ressaltar, para destacar, para ratificar a grandeza de Israel. Eles queriam isso. Eles queriam ser luz, que é o capítulo 9, o capítulo 10, está falando de luz. Eles queriam ser luz para o mundo, mas não a luz que glorifica a Deus, que aponta para Deus. Eles queriam ser luz para mostrar Israel é o melhor. E olha que lá no Êxodo, né, lá no Pentateuco, na lei de Moisés, o próprio Deus vai dizer, eu não escolhi vocês porque vocês são melhores, eu não amei vocês porque vocês são especiais. Vocês deram sorte. Eu escolhi vocês, escolhi outros. Vocês não são especiais, mas os israelitas, né, insistem em dizer que são melhores, que são especiais. Eles querem que o templo seja exaltado, que a fé judaica seja colocada acima da fé romana, sobre as demais nações. Tá vendo? E se Jesus é o Messias, que é o que eles estão perguntando, diga logo, fale logo. Pare com suspense. Se ele é o Messias, então aquele momento é um momento especial. E aí tem a ver com o que você falou antes, Davi, porque tanto em Mateus 12, 38, como Mateus 16, versículo 1, o que os fariseus falam? Dá-nos um sinal, eles dizem. O sinal que eles estão pedindo não é a cura do cego, nem a restauração do paralítico, nem a libertação do endemoniado. O sinal que eles querem é o sinal, chegou a hora de tomar o poder. Esse é o sinal que eles querem. Cleto, já viu o filme Os Agentes do Destino? Não vi, não. Fica aí uma indicação. Eu comecei a ver esse filme essa semana, só que por conta do horário eu não consegui terminar, mas é um filme bem legal com Matt Damon e Emily Blunt, né? E ele é um congressista, né? Ele está concorrendo a uma vaga do Senado lá nos Estados Unidos. Só que aí ele perde por conta de ele foi exposto num documentário e tal lá. Aí no discurso ele fala uma frase que eu dizia, que muitos do meu bairro diziam, que não importa quando cair, o que importa é o que vai fazer quando se levantar. Aí o povo veio, né? Aquela euforia toda. Aí ele falou assim: gente, eu só estou aqui porque eu sou autêntico. Essa frase não é minha, não existe. No meu bairro nunca falaram sobre isso, mas é uma frase que motiva. Né? Então, trazendo isso para o contexto do que a gente está falando, os fariseus, esses que queriam arrumar uma arapuca para condenar Jesus, e os outros que queriam, de alguma forma, conclamá-lo rei, né? Um líder político, né?
eles estavam só esperando um movimento de Jesus na oratória, né? Que Jesus falasse, externasse assim, não, sou eu, para que eles pudessem usar todo esse movimento, porque é fato que o povo estava cativo, né, dos romanos, né, anos e anos ali. Então, qualquer sombra de libertação, eles queriam usar. Poder. Né? Eles querem poder, exatamente. Eles querem poder. Quando eles percebem que Jesus depois vai ser exaltado, então eles usam ao contrário, vão lá em Pilatos para dizer que Jesus quer ser rei, quer tirar Roma. Eles querem o poder, de um lado ou de outro, né? É igual um partido que tem aí no Brasil, não quer não quer a vaga, quer o poder, não importa se está à esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, quer o poder. Eles queriam o poder, e esses textos, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, dá-nos um sinal, parece até que eles estão pedindo um milagre. Eles não estão pedindo um milagre, Jesus já fez milagre aberto, eles estão pedindo uma comprovação, uma frase de efeito, um foguete, uma bandeira, uma luz que diga, chegou a hora, vamos tomar o poder. É isso que eles querem. Não, e Jesus é Deus, né, Leclerc? Jesus é Deus, então, assim, ele tem toda a oratória. Se ele chegasse e quisesse conclamar rei numa frase, ele faria. Exatamente. Né? E Jesus fala assim, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então, o que Jesus diz com essa frase? Que ele só será reconhecido como Messias por aqueles que creem no seu nome. Sim. Porque não é esse Messias que os fariseus querem proclamar. Por que os religiosos não creem no que ele está dizendo? Por que eles não creem? Que é o que alguém poderia dizer. Mas não é possível, professor. Jesus fez tantas coisas interessantes, falou tantas coisas bonitas, curou tantas pessoas. Por que eles não creem? Esse personagem que fala fininho tem nome? Não tem não. Mas por que eles não creem? Por que eles não creem? Porque eles não são ovelhas de Jesus, como ele já falou antes. Então eles pertencem a um outro aprisco. Inclusive, numa outra passagem, Jesus chama esses caras de raça de víboras. E essa frase, raça de víboras, lembra o texto de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Da serpente, isso. São os descendentes então, da serpente. Eles são reptilianos. Exato. Alienígenas do passado. E Jesus, inclusive, vai chamar eles de filhos do diabo, né? O vosso pai é o diabo. Falamos sobre isso aqui também. Eles não são ovelhas de Jesus. Por que eles não são ovelhas? Eles não conhecem a Jesus e não ouvem a sua voz. Então não adianta. Jesus pode ficar ali, ficou 3 anos, podia ficar 30. Eles não ouvem a sua voz. A vitória final, né? O triunfo da fé, a libertação e a reconciliação com Deus não é nacionalista, não é física, é transcendente. E é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer depois que a nossa pátria não é aqui. Né? Nós somos peregrinos, forasteiros nesta terra. Nós não temos terra prometida. Israel, vou falar bem pertinho da câmera, Israel não é a terra prometida. A vitória não é nacional, ela é transcendente, porque ele fala no versículo 28, as minhas ovelhas, eu darei para elas a vida eterna, ele diz. Então é um outro tipo de perspectiva, e é por isso que eles não creem. E aí vem a frase mais dura de todos, o meu Pai que é maior do que todos, Jesus fala. Como diz aquela canção, né? Acima de todos, acima de tudo, que a gente canta. Então significa que quem mandou Jesus, aquele que o enviou, João 3,16, é maior do que a religião, do que a tradição, do que a história, do que os macabeus, do que o templo, do que a dedicação, e deu a Jesus, e não a Israel, nem aos religiosos, nem ao templo, deu a Jesus o poder para salvar. Olha só que coisa incrível. Jesus é Deus. E por ser Deus,
ele só pode ser adorado pela fé. Então, obviamente, como eles não creem em Jesus, Jesus jamais será o Messias para eles. Mesmo que ele diga ali, eu sou o Messias. Na verdade, ele está dizendo, com outras palavras, eu sou, já falei, pô. As minhas obras falam por mim. Mas não adianta. Eles não creem em Jesus. E aí, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, não é isso que está aí, Davi, no versículo? Vou abrir aqui de novo para a gente ler. Ó. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus fala isso, os caras que acabaram de falar assim, diz se você é o Cristo. Acabaram de falar isso. No versículo 24. Agora o que vai dizer o versículo 31? Que eles novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por que eles queriam apedrejá-lo? Porque eles admitem o Messias, mas não um Messias que seja Deus. Jesus diz que ele é um com o Pai. Jesus diz que é um com o Pai. Esse Messias eles não querem, de jeito nenhum. Esse Messias eles não querem. Pega a pedra para apedrejar. Deixa eu acabar de falar, né? É ou não é o Messias? Sou. Não, esse eu não quero. É melhor Barrabás até, inclusive. Pega a pedra para matar Jesus, e aí o que acontece? Jesus vai questionar os caras, né? Ele vai questionar. Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Porque, na verdade, quando você considera a lei de Moisés, o que acontece na lei? Você tem que ter um motivo para apedrejar. Motivo, é. O que ele fez de errado? Pecado, é. Que foi o que aconteceu no texto que nós estudamos sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério. Tem que ter uma razão. Jesus pergunta, por qual razão? E aí ele pergunta, porque agora Jesus vai expor o coração deles, né? Ele pergunta, por qual das obras que eu fiz vocês querem me apedrejar? Versículo 32. Eles vão dizer, não vamos apedrejá-lo por boa obra, mas pela blasfêmia. Tá vendo? Então eles... Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Você não pode ser adorado como Deus. Você não é Deus, cara. É isso. O ponto está aí. Então eles não creem na mensagem, não creem em tudo que Jesus fazia. Eles querem um Messias, mas não esse. Eles querem outro. Não, então não adianta você que está assistindo essa aula agora pegar a sua igreja, transformá-la numa sinagoga, colocar a bandeira de Israel, estrela de Davi, candelabros, arca, festa do tabernáculo, festa da dedicação. Tipo assim, nossa, os judeus abençoam. Eles não creem em Jesus, cara. Eles não creem em Jesus como o Messias de Deus. Não adianta. Na verdade, voltando aqui ao caso que deu início a essa treta toda... Mas é bom isso aí que você está falando, né, Cléber? Porque tem muitos cristãos, né? pseudos evangélicos cristãos que ficam assim numa veneração com Israel, a bandeira, exatamente, e que não sei o quê. Só que, na verdade, Israel sempre foi inimigo de Jesus, né? Então, assim, quando a gente olha para esses textos, a gente percebe que os representantes de Israel são aqueles que querem o mal do mestre, do Messias. Querem matar Jesus. E aí, voltando ao texto que deu início a essa treta toda, que é João 9, né? Quando Jesus cura o cego de nascença, então a pergunta é essa: quem está cego? Quem que está cego? É o cego ou são os religiosos? Onde está a luz verdadeira? É no candelabro que está a luz, que comemora o dia da dedicação? Onde está o aprisco? Quem são as ovelhas? São os judeus? Veio para o que era seu, mas o seu o rejeitou. Qual a libertação que o povo precisa? É uma libertação nacional? É uma libertação relacionada ao povo, à história, ou uma libertação do poder do pecado? Qual a libertação as ovelhas procuram? Porque quando Jesus vai embora, quando terminar esse texto, Jesus vai embora. Vai lá para o deserto onde João Batista ensinava. E as pessoas que estavam ali na festa vão atrás de quem? Dos fariseus ou de Jesus?
Essa que é a questão do texto. É um texto assim que vai fechar, porque daqui para frente, né, Davi? Daqui para frente é só traição, só tramóia, só conspiração. Claro que tudo feito de acordo com o que deveria acontecer. E olha que Jesus ainda vai fazer uma última tentativa. E mais uma vez vai expor os fariseus ao ridículo, mostrando a escritura, né? Porque ele vai citar a passagem. Lê para a gente aí, Davi, versículo 34 ao versículo 36. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se eles chamam deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus. Beleza, olha só. Olha só, hein? Jesus cita o Salmo 82. Salmo 82 fala disso. Enquanto eu estou falando aqui, Davi, abre para a gente aí o Salmo 82 para você ler para a gente. Sim. Do 1 ao 6. Porque no Salmo 82, Deus dá uma palavra direta aos juízes. Qualquer coincidência com a nossa realidade no Brasil hoje, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas Deus fala com os juízes que eles, como juízes, receberam uma missão sublime de Deus, que é a missão de fazer justiça, e que todo juiz deveria fazer justiça e lutar pela causa da justiça e fazer com que a justiça prevaleça, ou seja, qualquer semelhança com a nossa realidade hoje é mera coincidência. E aí Deus vai dizer o seguinte, que os juízes que receberam de Deus essa vocação de fazer justiça, eles são iguais a Deus, porque essa é a vocação de Deus. Então eles são deuses. Lê pra gente aí. Salmo 82, de 1 a 6? Pode ser. É Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses. Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Aí o 6. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Aí. Pronto. De novo, qualquer semelhança com a nossa realidade brasileira é mera coincidência. Olha o que Deus está dizendo. Vocês são juízes? Eu sou o sumo juiz, pô. Na reunião de todos os juízes, é o Altíssimo que preside a Assembleia de Juízes. E que a missão dos juízes é uma missão plena de fazer justiça, de favorecer o oprimido, né, de trazer equidade, equilíbrio, e por conta disso, os juízes deveriam agir como Deus. Então ele fala no versículo 2, vocês são deuses. Ou seja, todo aquele que recebe de Deus uma missão reflete a glória de Deus, glorifica a Deus, representa Deus. E aí Jesus fala assim, não está escrito que Deus chamou vocês de deuses? Ou vocês vão negar a palavra? Porque ele fala, a palavra não pode ser anulada. Não pode ser anulada. Vocês vão anular a palavra agora? Porque o próprio Deus chamou de Deus aqueles que cumprem a missão. E se chamou o homem comum de Deus, imagina eu, que vim de Deus, fui santificado por Deus, sou o próprio Deus. Então, pô, eu sou muito mais Deus do que todos vocês. Eu não posso ser Deus. Ele citou o texto, cara. E os caras odiaram ele por causa disso. E diz a Bíblia que eles queriam prender Jesus depois dessa fala. E aí Jesus fecha com a frase incrível, né, Davi? Se vocês não querem crer em mim, creiam pelo menos no que eu faço. E assim vocês crerão que o Pai está em mim. Ou seja, reconheçam nas minhas obras o Deus que vocês dizem que adoram. Reconheçam nas minhas ações. Vocês querem me apedrejar porque estão dizendo que eu estou blasfemando contra Deus. Então vocês estão, na verdade, querendo honrar a Deus, né? Proteger Deus, santificar Deus. Então reconheçam nas minhas obras a mão desse Deus que vocês querem honrar agora.
Pô, aí Jesus deu na canela, né, cara? É interessante como se a gente tiver um olhar contemporâneo sobre os judeus de hoje, né, tu parar e pegar vídeo, eles falando, é a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma cegueira, porque eles não conseguem absorver o conceito de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então eles anulam Jesus como Messias, porque Jesus se intitula Deus, né? Jesus se proclama filho do Pai, e se o Pai está em mim, logo eu sou Deus, porque Deus é Pai, né? Mas para os judeus, Deus é só o Pai, aquele distante, aquele que ajudou o povo lá no Egito. Isso, né? é o Deus dos anciãos, lá, o Deus dos patriarcas, longe Isso. pra caramba. Se alguém fala que é assim com Deus, isso é escândalo, é blasfêmia, merece a morte, né? Exatamente, exatamente. Então, esse capítulo, que é um capítulo tão mal aproveitado, tão pouco estudado, né? Onde só se fala das ovelhas e daquelas coisas que a gente já sabe, ele é um capítulo divisor de águas do livro de João, porque Jesus se posiciona. Sim. Agora como Cristo, representante de Deus, e está muito claro que os caras não querem Jesus de jeito nenhum. Esses adversários de Jesus não querem crer. E a hostilidade deles não pode ser vencida com razão. E de fato, Davi, isso é uma lição importante para nós, né? Ninguém, em lugar nenhum, em religião nenhuma, nem no cristianismo evangélico mesmo, ninguém crerá em Jesus se não tiver um encontro pessoal com ele. Não adianta. Né? Essa semana a gente viu aí um debate, você assistiu comigo aí um pequeno vídeo na internet, de um debate, né, de várias pessoas de diferentes pensamentos filosóficos, religiosos, questionando a Bíblia, questionando a fé, questionando isso, questionando aquilo. Não adianta. Não adianta ajeitar. É melhor assumir que você crê em outra coisa. Pô. Porque, na verdade, você pode crer no que você quiser. Você que está nos assistindo aqui, você pode crer no que você quiser. Você pode crer no Deus que os judeus acreditam. Você pode crer em Odin, em Thor, pode crer nos deuses da África, da Ásia, pode crer nos deuses antigos, nos deuses da mata, pode crer no seu Deus, pode crer no que você quiser. Você só não pode querer entortar o texto bíblico e transformar o Jesus da Bíblia num outro Jesus. Não dá. É melhor escolher outra religião e colocar o foco em outra coisa. Porque os fariseus, de uma certa forma, tentaram fazer o que muita gente faz, ajustar o Messias, tentando moldar o Messias, a ideia messiânica, a promessa messiânica, à vontade deles, ao desejo deles, aos objetivos próprios, mas isso não é possível. O Jesus bíblico, o Jesus do cristianismo, inclusive até um desses caras aí no outro vídeo outro dia, famosíssimo, dizendo assim, o cristianismo não tem nada a ver com Jesus, e o Jesus não tem nada a ver com... Quer dizer, o cara cria outro nome, cara, chama de outra coisa. É mais honesto, porque o que a gente vê, na verdade, e a gente tem que falar isso com clareza, é muita desonestidade. É o que a gente vê hoje, é muita desonestidade intelectual, muita desonestidade teológica, né? Gente que é extremamente moralista, gente que bate violento em determinados pontos da moral e depois mistura toda a religião num pacote só, num saco só. É como o Luiz Pires fala, o cara quer um combo, né, de lanche, aí ele quer o hambúrguer do Mac, a batata do Bob's e o milkshake não sei de onde, do Burger King, o refrigerante do Burger King. Esse combo não existe. Esse combo não existe. Não, então, e o outro extremo também é verdadeiro, né? Que é onde tem um evangelho light, né? A graça barata, onde tudo pode. Uma adaptação, né? Você não quer crer no que a Bíblia está dizendo, quer crer no que você ajeita. Essa semana também, junto com esse vídeo, eu vi um outro preletor aí, famosíssimo, da linha dos reformados, que é radical, que bate, que mete o pau duro pra caramba num evento com milhares de pessoas, misturado com uma fé misturada, banalizada, maluca.
esse Cristo da Bíblia, ele não negocia, ele não se mistura, ele tem compaixão com aqueles que têm moral duvidosa, caráter duvidoso, tem compaixão com aqueles que tropeçam, mas não se misturam com essa religião desonesta. E o que acontece, Davi? Jesus vai embora, sai dali, e a Bíblia diz que muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus. Olha só, hein? Os caras fazendo força. E aí é isso que deve nos dar esperança, já que esse é o nosso último slide aqui, que a nossa aula acaba. Quando nós olhamos para toda essa maluquice que acontece hoje no cristianismo contemporâneo, nós não devemos desanimar, porque, na verdade, as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz. Rolou um barraco, rolou um tumulto, os fariseus gritaram, pegaram pedras, chamaram Jesus de endemoniado, falaram mal dele, caluniaram, criaram tumulto, problema, fizeram todo tipo de coisa, e a mesma coisa vem acontecendo na internet, de um lado e de outro, do lado dos reformados, do lado dos neopentecostais, galera que está no meio, as pessoas gritam, falam, apontam, explicam, todo mundo tá certo, todo mundo é dono da verdade, todo mundo está do lado de Deus, mas, como Jesus nos ensinou nesta passagem, as suas ovelhas ouvirão a sua voz. E essa passagem vai lembrar também, Davi, algo que nós podemos ver no Antigo Testamento, quando o profeta Elias foge de Jezabel, se esconde na caverna, ele diz para Deus assim: rapaz, Senhor, preste atenção, não existem mais crentes. Estou sozinho nessa. Todos eles se foram, só sobrou eu. E Deus responde para ele: nunca subestime o meu poder, ainda há uma multidão que não se curvou. 7.000, né? Milhares de joelhos que não se dobraram. Então, de fato, quando Jesus vai embora, né? Vou ler o texto aqui novamente, para a gente fechar. O texto que você já leu no início. Quando Jesus... você que leu. Ah, é verdade. É verdade. Eu tinha caído. Fui eu que li, é verdade. Como nós lemos aqui no início, Jesus, versículo 40 até o 42. Jesus atravessou o Jordão, foi para onde João Batista batizava nos primeiros dias do seu ministério, ficou ali e muita gente foi até onde ele estava. E olha o testemunho da multidão. João Batista nunca realizou um sinal, mas tudo o que ele disse sobre Jesus era verdade. E creram nele. Então, o evangelho ele é imparável, porque a igreja tem pastor, o pastor é Jesus, não é o blá blá blá, nem o blá blá blão, não é o fulano, nem beltrano, nem cicrano, da denominação A, B, C, D, não é os que proclamam os dons, não é dos cessacionistas. A igreja tem um dono, tem um pastor, que é Jesus, e esse pastor tem voz, e as suas ovelhas ouvirão a sua voz.